Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra causar discórdia na Dramalândia. Eu sei, você abriu esse vídeo aqui e tá querendo me matar. Eu sei, tá querendo me xingar de um monte de coisa. Você deve estar pensando aí, e o que, Nokia? O que você tá falando? Não, cala essa tua boca, Nokia, cala essa tua boca. Você não sabe o que você tá falando. Mas calma, tá, gente? Acalma o teu coração aí, que eu vou te explicar. Antes de começar aqui, eu tenho que te perguntar. Você acha que existe algum ator, alguma atriz que sejam menos, assim, bonitos aqui na Dramalândia? Você já deixou de assistir algum dorama porque tu não achou os protagonistas bonitos? Deixa aqui embaixo nos comentários, mas sejam sinceros, tá? Porque eu vou ativar aqui o meu sincerômetro, tá, gente? Eu não quero me sentir sozinha, porque não é possível que só eu que tenha esses pensamentos assim. Assistir dorama, eu tinha isso, gente. Eu tinha esse problema muito sério. Atualmente eu tenho... Não tenho mais. Porque a gente começa a ver, a assistir ao dorama pra gente ver muito além da beleza dos personagens, né? Fica pensando assim, o tanto de dorama é incrível, maravilhoso, que você pode acabar deixando de assistir por conta dessa idiotice. É sério, é sério. Ainda bem que eu não faço mais isso, né? Eu vou lá, vejo a sinopse, né? Acho interessante e vou assistir. Porque antigamente, quando eu tava pesquisando os doramas, eu olhava lá pra sinopse, depois eu olhava pra cara dos atores que estavam fazendo o dorama e eu ficava lá. Esse, não gostei dessa atriz, não, esse ator, não vou assistir não. Eu sei, ridículo. Pode não parecer, mas muitas pessoas às vezes não gostam de se expressar falando que não gosta de determinados atores, ator, atriz, por conta do que as outras pessoas vão pensar, né? Se você falar que você não acha ator bonito, que você não acha atriz, o povo vai lá, né, tacar o pau em cima de você. Porque pra maioria das pessoas que assistem doramas, eles são, assim, seres inatingíveis, né? Assim que fala, gente, inatingíveis. Então, ninguém pode falar mal desses atores, não. Mas eu não tô falando mal de ninguém, não, tá, gente? Eu só tô falando de uma coisa que acontecia comigo há muito tempo atrás e que atualmente eu não faço mais. Mas eu gostaria de saber se alguém, né, também já chegou a fazer isso quando começou a assistir doramas, né? Se tinha esse momento de surto, né, de fazer esse tipo de coisa. Lembro como se fosse ontem quando eu fui olhar a capa do dorama de Fabulous, né, pra assistir. E quando eu vi a fotinha dos personagens, eu fiquei pensando, quando eu olhei assim à primeira vista, eu fiquei pensando assim, se fosse há alguns anos atrás, eu não assistiria o dorama, mas atualmente, né, como eu tinha mudado a minha cabeça e tudo mais, eu ia dar uma oportunidade pro dorama, até porque eu achei aquele ator muito charmoso. Gente, eu olhava pro rostinho dele e eu ficava tipo assim, gente, tem alguma coisa no teu rosto que tá me encantando, gente, não é possível. Não sei se é porque às vezes o olhinho dele parece que é meio inchadinho e tudo mais. Parece aqueles atores que acabou de acordar, gente, e já tá assim, fabuloso, já tá incrível. Eu achei, gente, pode ver muito sexo, né? Então lá fui eu assistir o dorama com ele. Claro, gente, fiquei simplesmente apaixonada por esse personagem, né, por esse ator. E o que acontece quando a gente se apaixona pelo ator, gente? A gente vai procurar outros trabalhos com ele pra gente ficar fuçando a vida dele. Então, se tu tá aí, né, se você nunca assistiu esse dorama, ou também empacou, né, quando viu o personagem lá, não achou ele tão, assim, interessante, eu vou falar pra você, para de besteira, minha filha, para de besteira e vá assistir esse dorama incrível. Não, mas agora falando sério, gente, eu tenho que falar sério com vocês. Deixa eu citar aqui alguns doramas, né, alguns atores, que na época eu, né, cheguei a não querer assistir o dorama porque eu não achei eles tão assim, mas depois eu me arrependi. Mas eu vou citar aqui pra vocês alguns desses atores. Por exemplo, nós temos o Yuta Koseki, que é um ator japonês. A primeira vez que eu vi um dorama com ele, que eu olhei a capa do dorama, eu falei assim, não vou assistir esse dorama não, gente. Não gostei dele não. Aí eu fui ver um enredo, e tudo mais, achei interessante. Era um drama curtinho e era bem dramático. Gente, pra que eu fui assistir esse dorama? Meu Deus do céu!
Como eu chorei, gente, como é que fala? Eu me desidratei nesse dorama de tanto chorar, gente. É um dorama, assim, incrível. E ainda bem que eu assisti, sabe? Que eu larguei essa idiotice e fui assistir o dorama pra conhecer um pouco do trabalho do ator. E eu fiquei apaixonada por ele, gente, porque, eu não sei, o jeito que ele interpreta, pra mim, parece que é tão... Eu acho tão gostosinho assistir um dorama com ele. E depois que eu terminei de assistir esse dorama, eu fui assistir outros. Já assisti filme com ele, eu fiquei obcecada por ele. Ainda bem que eu fui assistir o primeiro dorama com ele pra poder conhecer o trabalho dele, gente. Olha as coisas incríveis que eu teria perdido se eu não tivesse assistido. Tenho que falar aqui do Sun-ho, você conhece ele, né, gente? Eu acho que o rostinho dele é muito conhecido pelo aquele dorama Meu Romance Secreto, vocês lembram aí, né? Então, eu também tive um problema muito sério, que eu empaquei assim com ele quando eu olhei lá as fotos dos personagens principais do dorama e eu não queria assistir, né? Mas eu dei uma oportunidade pro dorama, né? Fui conhecer o dorama, fiquei apaixonada, achei a coisa mais fofa, mais linda. Mas eu tenho que falar pra vocês que às vezes, eu não sei o que acontece com esse ator, que às vezes ele participa de alguns doramas que eu acho que, sabe, é um desperdício pra carreira dele, sabe? Mas é só opinião minha, tá, gente? Mas é um ator que eu, né, no comecinho eu tinha dificuldade de assistir algum dorama com ele, porque eu não achava ele tão assim. Mas, assim, na minha opinião pessoal, ele é um rapaz bonito, né? É um rapaz interessante. Como eu falei nos outros lá, tem as suas qualidades também, né, gente? Mas, pra mim, não é aquela coisa, aquela beleza de outro mundo também não, tá, gente? Ele é só um rapaz, pra mim, normal, bonito. E que tem que pegar uns doramas melhores pra fazer, tá? São poucos aqueles doramas dele que eu assisti e que eu gostei, assim, muito, sabe? Alguns a gente se decepciona. Mas, assim... Vamos falar que ele tá na média. Vocês podem não acreditar, pessoal, mas o Yoo Seung-hoon também tá aqui na minha lista. Gente, que vergonha, né, gente? Que vergonha, meu Deus do céu. Mas eu também paquei quando eu fui pra assistir o primeiro dorama com ele. E é claro, né, gente? Depois que eu assisti o primeiro dorama com ele, que eu dei a oportunidade, me apaixonei no ator, gente. Gente, eu fiquei pensando assim, Deus, por que você não queria assistir um dorama com ele? Ele é um rapaz tão interessante, olha só o jeito que o rapaz interpreta, tanto que ele é maravilhoso, tanto que ele é incrível. Ele tá interpretando lá e eu tô acreditando em tudo que ele tá ensinando ali, gente. Fora que a química dele com as protagonistas é assim, é incrível, é maravilhosa. E ele, né, ele entrega tudo na cena. É que ele tá fazendo aquela cena com toda a boa vontade do mundo. E hoje em dia, né, ele tá na minha lista dos meus mucilons, assim, queridos, maravilhosos, que eu amo de paixão, gente. E vocês pensam que no começo, né, eu empaquei um pouquinho com ele, mas depois eu quis conhecer o trabalho dele e eu fiquei apaixonada e eu fui atrás de outros doramas com ele. Eu tava como é que fala? Como é que é a palavra, gente? É stalkeando? Ele lá nas redes sociais. O ator chinês charmosinho do Tang Xiantian também, né, chegou a entrar na minha lista na época, quando eu fui assistir esse dorama pela primeira vez. Eu olhei novamente, né, eu esqueci, eu fiquei encantada com a capa. Aí eu fui olhar um pouquinho mais, né, a fundo, e eu fiquei bem assim com o protagonista. Gente, graças a Deus que eu fui assistir esse dorama, porque eu ia me arrepender, assim, amargamente de não assistir esse dorama, porque é incrível, gente. Desde os primeiros segundos desse dorama até o último segundo, né, do último episódio, você fica, assim, vidrada, apaixonada, animada, querendo ver mais. E olha que esse dorama, eu tô falando do Minha Pequena Felicidade, tá? Ele tem 28 episódios. E eu, quando terminei de assistir ele, eu fiquei pensando, por que não tinha mais? Por que não tinha? Do tanto que era incrível. E eu fiquei tão apaixonada por esse ator, gente. E eu fiquei apaixonada por ele e também pela atriz. Eu achava que eles tinham uma química incrível em cena. Procurei outros doramas com eles pra assistir, mas eu fiquei meio assim... Porque eu achava que eles dois tinham uma química tão incrível... que eu achei que ia ter dificuldade de assistir outro dorama com ele ou com ela assim separados, né? Mas ainda bem que eu consegui assistir outros doramas com ele pra prestigiar o trabalho deles e pra ficar ainda mais apaixonada. Então, só pra vocês terem uma ideia, gente, na época que eu tava pra assistir ou não assistir o dorama, por conta dessa idiotice minha, depois que eu terminei de assistir o dorama, né, eu fui ver os bastidores do dorama, aí eu fiquei mais apaixonada por ele. E as entrevistas, gente, as entrevistas que ele dava, juntamente com a sua parceira de cena, meu Deus do céu, era a coisa mais fofa, mais... Gente, ele era... como é que é a palavra, meu Deus? Ele era um gentleman, meu Deus. Eu ficava assistindo as entrevistas e eu ficava mais apaixonada pelo ator.
e mais apaixonada, e mais apaixonada. Ainda bem, né, gente, que eu parei com a frescura e dei oportunidade pra assistir o dorama dele. Vocês acreditam que o Lee Dong-wook já esteve na minha lista? Meu Deus. Ai, gente, que vergonha, né? Meu Deus, gente, o Ceifador na minha lista, meu Deus. É sério, gente, lá no comecinho eu não curtia muito esse ator. Não sei o que ele tinha, mas eu não, né, não curtia. E a gente olhava lá a capa lá do dorama. Assim, eu queria assistir o dorama, porque o Yoo Sun-chae tava lá. Mas eu tinha um probleminha com a Kim Soo-hyun. Vocês sabem quem é, né, gente? É aquela destruidora de corações. Tem um vídeo aqui no meu canal que eu falo por que eu tenho trauma dessa atriz. Eu acho que muita gente tem trauma dela, então um dos motivos que eu também não queria assistir o dorama também era por causa disso. Mas eu dei uma oportunidade, tá, gente? Dei oportunidade pro dorama, fui lá assistir e eu fiquei apaixonada pelo ator, gente. Eu fiquei apaixonada pelo ator. Meu Deus do céu, que homem incrível, que atuação maravilhosa, que química, assim, que transborda, assim, na nossa tela do celular, na nossa tela da televisão. Fui procurar outros doramas com ele, gente, porque não era possível, né? Não era possível eu com aquela minha mentinha fechada, não conhecia outros doramas com esse ator, o tanto que ele é incrível. E a cada dorama que você assiste com ele, você fica mais encantada, mais apaixonada por esse ator, né, gente? Não sei o que ele tem, gente, mas o cara tem um trem nele, assim, que... Não, pessoal, e quando eu fui ver a capa do dorama Garota Certa, que é um dorama chinês, eu olhei pra cara dos protagonistas e eu fiquei tipo assim, meu Deus do céu, será que eu assisto isso e não gostei? Não gostei, não sei, sabe? Bateu uma coisa meio estranha em mim, eu falei que eu não queria assistir o dorama, mas aí eu pensei, né, vou dar uma oportunidade, vai que o trem é bom, né, vai que o trem é bom. Gente, mas eu me surpreendi tanto, que história gostosinha de assistir, maravilhoso, você fica rindo horrores com as aventuras desses dois protagonistas. Aí você pensa assim, o ator, que era o nosso Pei Xin-tian, não é assim tão bonito, né? Ok, não é aquele nível de beleza, nananã, que às vezes, né, é imposto pela sociedade. Mas, cara, ele entrega tudo na cena, gente. E as pegação, meu Deus do céu! Tipo assim, ele não fica devendo nada pra nenhum outro ator. E vale super a pena tu conferir esse dorama. Também tenho que citar o ator Shang Xing-sheng, que ele é conhecido também em alguns lugares como apenas Steven Sheng. O primeiro dorama que eu assisti com ele foi aquele The Day of Become You. E assim, quando a capa eu achei interessante e tudo mais, aí quando eu fui olhar lá os personagens, os protagonistas, eu não achei ele tão interessante, vocês acreditam, gente? Não achei... Ai, desculpa, gente, eu sei, é ridículo, desculpa. Mas eu dei uma oportunidade pra assistir o dorama, gente, e eu fiquei, assim, apaixonada por esse ator. Vocês não estão entendendo. Não, fora que a história desse dorama... é, assim, parecida com aquele filme brasileiro, Se Eu Fosse Você, vocês lembram? Tem um filme brasileiro aí com a Glória Pires, né, o Tony Ramos. Então, basicamente, a história desse dorama é parecida com essa, porque tem trocas de corpos e tudo mais. Gente, olha, ainda bem que eu assisti ao primeiro dorama com ele, e depois disso eu fui lá atrás de outros doramas que tinha ele, porque eu fiquei apaixonadinha nesse ator, gente. Que nível de atuação incrível. E ele também não deixa, sabe, ele não deixa nada a desejar nas pegação, porque o menino, gente, ele tem umas pegadas, ele tem uns beijos, mas meu Deus do céu, tu tem que assistir os doramas com esse rapaz. Gente, fora que tem tanto beijo nesse dorama, que tu vai ficar louquinha, a gente vai ficar surtada de tanta beijoca que tem nesse dorama, e é cada beijo. Gente, esse ator, ele entrega tudo. Ainda bem que eu dei a oportunidade pra assistir o dorama dele, pra conhecer o trabalho dele, pra ver o tanto que esse ator é incrível. Como é que tá teu passado aí, gente? Teu passado tá limpo? Tá bem limpinho? Ou tá meio suzinho? Porque o meu passado, meu Deus, o meu passado de dorama tá ridículo. Eu espero de verdade que você que esteja aí me assistindo não querer me matar, tá bom, gente? Eu tô aqui tentando expressar, né, o meu passado negro como dorameira. Espero que vocês me entendam, tá bom? E, sei lá, às vezes eu fico pensando, será que alguém é assim, gente? Será que alguém já passou por esse tipo de coisa, por esse tipo de situação? Mas se você já foi assim no passado, eu espero que você tenha mudado, tá, gente? Eu espero, né? Porque as mudanças são sempre bem-vindas. Fora que não custa nada você dar uma oportunidade para conhecer esses atores incríveis. Vejam além da aparência, tá bom? Vejam além da beleza deles. Porque muitos atores aí entregam bem mais do que a beleza, né, gente? Entregam senão aí, né? Química incrível, maravilhosa. É claro que a gente tem que conhecer sempre. E é isso, pessoal. Eu vejo vocês em uma outra oportunidade. Até o próximo vídeo.